Dia. Bem-vindos, amados. Hoje é dia 28 de 7 de 2022 e é quinta-feira. E são 9 horas e 40 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor. O título é A Paz. E o hino é o 47. O hino 47 diz o seguinte: Glória ao Senhor, aleluia. Senhor reina eternamente, aleluia. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou, aleluia. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim, salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém, no sentido espiritual, claro que com todos, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia, glória a Deus, o Senhor reina eternamente sobre mim, sobre a sua igreja e sobre todos os que quiserem receber o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como é que Cristo nos perdoou? Dando a vida por nós e dando-nos capacidade para o servirmos e para termos a vida eterna. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, é um corpo, domina em vossos corações, e sede agradecidos por ter, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, é um corpo. Domina em vossos corações. Qual é o corpo? O corpo do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, da qual ele é o cabeça, o chefe máximo, aleluia. E a palavra do Senhor diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, aleluia. Sabedoria da palavra de Deus, né? Estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos. Vou ler outra vez. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ora, aqueles que são de Deus querem ouvir a palavra de Deus, os que não querem não vão receber a bênção de ter mais fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, repetindo, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pai, dá-me graça para cantar, aleluia, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Graças, Pai, no nome de Jesus. Colossenses 3, 13 a 17. A palavra do Senhor diz: e havia entre eles alguns homens chíprios,
na igreja inicial, havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Então, vou ler outra vez a Antioquia. Entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a quem? O Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é o verdadeiro Messias, morreu, ressuscitou, está no céu à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Pai, faz que a tua mão esteja sobre mim e me guie. Eu creio que se refere ao teu Santo Espírito. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Faz que aconteça assim também, Pai, comigo e com a tua igreja atual, que está sobre a terra. E a palavra do Senhor diz: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus é o poder que leva as pessoas a converterem-se, aleluia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Eu me alegro em ti, Pai, na tua igreja. Celebrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor Jesus Cristo com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Pai, ajuda-me a ser um homem de bem, cheio do teu Espírito e cheio da tua fé e do teu amor. E muita gente se uniu ao Senhor. Então estamos a falar do Barnabé. Glória ao Senhor, aleluia. Então, anunciando ao Senhor Jesus, enviaram Barnabé a Antioquia. Era disso que estamos a falar. Atos 11, 20 a 24. E a palavra do Senhor diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ajuda-me a ser teu servo, Pai. Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé. Esta carta de São Pedro era dirigida aos que alcançaram fé. Obrigado, pela fé que já nos deste, Pai, à tua igreja e a mim também. Simão Pedro, servo e apóstolo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram fé igualmente preciosa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o São Lucas disse: para que tenhas a certeza das coisas de que já estás informado. Ortiz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a fé vem pela sua palavra e vem porque Jesus morreu por nós e nos justificou. Vou ler outra vez, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Em Jesus habita toda a plenitude da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus.
Nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso Senhor. És o meu Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. A lei era santa, era boa, mas era espiritual e não conseguiam cumpri-la. Mas agora temos o Espírito Santo para que cumpramos a lei, ou seja, a moral da lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Jesus veio cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Aleluia. Repetindo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. A palavra do Senhor continua a dizer, vou repetir, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça do Senhor Jesus Cristo fala-nos do facto de que ele veio segundo o Pai mandou e cumpriu tudo o que o Pai tinha determinado, e são mais de 300 profecias. Vou repetir, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A, a perdição veio desde o Adão. O Senhor disse: Agora maldita é a terra por causa de ti. Vou repetir: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus e só nele. Aleluia. Ao qual Deus propôs, Deus o Pai propôs para propiciação pela fé no seu sangue, que fala da sua morte, ressurreição e domínio total, e o Pai entregou ao Filho todo o poder, aleluia. Vou repetir, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus é um Pai paciente, mas um dia vai ter que fazer justiça àqueles que não quiserem receber o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Obrigado, Pai, tu me justificaste, porque eu tenho fé no sangue do teu Filho amado. Romanos 3, 21 a 26. E a palavra do Senhor diz: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, é uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força, ajuda-me a ver, Pai, a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Salmo 63, 1 a 3. Ai, faço minha esta oração. Aleluia. E a palavra se diz: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora,
A graça é tão poderosa que nós podemos ser salvos através da graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou repetir, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade, a graça de Deus nos ensina que, renunciando à piedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Amém. Ajuda-me a viver desta maneira. A palavra do Senhor diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançamos fé pela palavra, pela salvação de Jesus, pelo facto de termos nascido de novo. Vou repetir. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Isto é que é a graça operando em nós. Vou repetir, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a injustiça, de toda a iniquidade, e para purificar para si um povo seu. Purifica-me também, Pai, como parte do teu povo, da tua igreja, vou repetir, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Tito 2, 10 a 14. Então, glória ao Senhor. Diz a palavra de Deus, diz São Paulo, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, a graça de Deus transformou a vida de Paulo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Pai, faz que a tua graça para comigo não seja vã. Ajuda-me a trabalhar mais do que todos os outros. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus nos dá a capacidade de servir a Deus, de o glorificar, de falar em línguas e de tudo o que Deus quer. A palavra do Senhor diz, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis querido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, é porque estão enganados pelo inimigo, pelos espíritos mandões. 1 Coríntios 15, 8 a 12. E a palavra do Senhor diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. A graça tem o poder de nos salvar, é contínua, é eterna. Aleluia. Repetindo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, separados de Deus, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. E nos ressuscitou. Obrigado, Pai. Tu também me ressuscitaste juntamente com Cristo e me fizeste sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto eu creio que é em espírito, Pai. Depois vais-me dar um corpo novo, como o do teu Filho, Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos vai continuar a abençoar. Vou ler
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Porque pela graça sois salvos. É a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos leva a ser salvos. Ele já predestinou que já fôssemos salvos. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a fé como todos os dons de Deus são maravilhosos e vêm pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não devemos louvar a nós mesmos, mas louvar e adorar a Deus. Porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. Porque fomos feitura sua. Deus nos fez outra vez o nosso espírito. Aleluia. Vai fazer também novamente o nosso corpo. Porque somos feitura sua. Ele é o Criador. Ele nos criou. Já nos tinha criado, mas o pecado do Adão nos afastou de Deus. O pecado original. Vou repetir, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse morrido por nós, se não tivesse ressuscitado e se não tivesse no céu, nós não poderíamos ser salvos. Nem Deus poderia ter nos feito outra vez. Repetindo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ajuda-me, Pai, a fazer as tuas boas obras que terminaste, que eu fizesse hoje. Aleluia. Vou repetir, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma das boas obras é perdoarmos a nós mesmos, marido perdoar a esposa o marido, e tudo o que Deus manda fazer. Efésios 2, 5 a 10 diz a palavra de Deus, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, diz São Paulo, foi-me dado um espinho na carne, saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear a Paulo, a fim de que ele não se exaltasse. E a palavra do Senhor diz, acerca do qual, diz São Paulo, orei ao Senhor para que se desviasse de mim. No entanto, o Senhor tinha dito, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsareis os demónios. Portanto, Paulo devia ter expulsado este demónio, que era um mensageiro de Satanás. E o Paulo diz, e disse-me Deus, a minha graça te basta. Então a graça do Senhor nos dá capacidade de expulsar demónios. Aleluia! De sermos mais que vencedores. Segundo Romanos 8, 37, etc. A palavra do Senhor diz, e disse-me, repetindo, a minha graça te basta, porque o meu poder que já estava em Paulo, e em mim, na igreja do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A graça é o poder que Deus já nos deu, que opera sobre a nossa fraqueza. Isso é a graça. Glória ao Senhor. Então a palavra do Senhor disse, vou repetir, e disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder está em ti, Paulo, e está em mim, está na igreja do Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Vou repetir, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, o corpo é fraco, a carne é fraca, disse o Senhor Jesus Cristo. Então vou repetir, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, diz São Paulo, para que a mim habite o poder de Cristo. Então o poder de Cristo estava a habitar em São Paulo, mas a sua carne era fraca. Estava a habitar no espírito do São Paulo, do Paulo. Glória ao Senhor. Vou repetir. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois, me gloriarei, diz São Paulo, nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Por isso sinto prazer, diz São Paulo, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do Senhor Jesus Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O corpo estava fraco, mas o espírito está preparado, é forte, está cheio do Espírito de Deus. Amém. Aleluia. 1 Coríntios 12, 7 a 10. Então vamos ler a palavra do Senhor. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Obrigado, Pai, a tua graça está em mim. A tua graça opera poderosamente através de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em mim também. 1 Pedro 4,10. A palavra do Senhor diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A misericórdia é a graça de Deus. Ele tem misericórdia. Vou ler mais um bocadinho a palavra. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, a graça de Deus nos justifica. Aleluia. Sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós temos fé, temos esperança e vamos alcançar e enchermos-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que é derramado sobre nós pelo seu Santo Espírito. E a palavra do Senhor diz: fiel é a palavra, e isto quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei. Agora estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Vou repetir, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Vamos afastar-nos daqueles que, dizendo ser irmãos, não são santos, mas são devassos, estão separados de Deus pelo seu pecado. Isto está em Tito 3, 5 a 10. E a palavra do Senhor diz: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Vou repetir, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Já temos a fé.
porque assim como é um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. É pela graça que temos os dons. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, etc. Isto é Romanos 12, 3 a 7. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra.